E vamos dar início a mais um filtro. Esse ponto aqui é aquele que parece uma flor, né? Esse arco aqui que eu tô usando é de acrílico e é lá do Gnomo da Noite. Ele é bem grandão, tá vendo? E esse olho grego aqui também é de lá. Depois de encapado, você vai fazer as marcações para você poder fazer o ponto aqui, o primeiro ponto. Quanto mais pontos você der, mais folhas você vai ter, mais pétalas, né? Quanto menos, maiores elas vão ficar, tá? Aqui eu quis fazer bem detalhado. Para fazer esse modelo de filtro, eu prefiro cortar um fio bem longo como esse daqui. Como sempre vai estar aí na descrição para vocês verem o tamanho. Não se assustem porque é essa quantidade mesmo, tá? E é bom cortar um fio bem longo como esse para você não precisar ficar fazendo emendas, tá? E é muito chato quando o fio acaba e você tem que fazer emenda, é horrível. Então corte bem longo. Aqui, como eu estou com preguiça de fazer aquelas marcações, eu já vou dar o nó aqui e começar a fazer o ponto. Agora o início dos pontos vai ser como se você estivesse fazendo um filtro dos sonhos normal, lembrando de deixar sempre o mesmo espaço para as suas folhas não ficarem com tamanhos diferentes, tá? Então eu vou deixar mais ou menos esse espaço assim, ó, em todas e continuar. Quando eu faço dessa maneira, eu gosto de vir com a régua e marcar esse tamanho aqui e botar no próximo, assim eu evito de errar. Lembre-se que o ponto do filtro dos sonhos, primeiramente você vai passar por cima assim, ó, e depois aqui por trás e por dentro. Depois é só você apertar bem. Agora aqui, para não ficar com aquele ponto duplo, tá? Você vai fazer uma coisa bem simples, tá? Que é passar aqui por baixo, ó, e depois passar por dentro dele mesmo. E agora nós vamos começar a fazer o ponto, que é esse daqui, ó, bem do início. Utilizando dessa mesma técnica aqui, você vai começar a partir desse daqui, tá? Vai começar do segundo. Você vai passar o fio aqui por detrás e depois por dentro dele mesmo.
Deixe um tantinho afastado aqui, tá? E aperte bem. Segure o ponto para ele não desmanchar. E você vai fazer a mesma coisa aqui nesse fio. E você vai juntar aqui, ó. Formando o primeiro ponto, que vai ficar essa pequena distância aqui. E agora você vai fazer em todos e vai fazer 4 vezes esse ponto aqui. Aqui você já fez uma vez, vai fazer mais uma volta, 2, 3, até ficar com 4. Depois de você ter feito em todos, você vai chegar aqui no início e você vai fazer exatamente o mesmo ponto, tá? E agora você vai passar por cima desses 2 fios. Repita o mesmo passo agora nos outros e você vai fazer exatamente a mesma coisa que você estava fazendo aqui já, tá? Lembre-se de deixar os pontos bem juntinhos para o seu filtro ficar bem legal, tá? Você vai passar por todos esses 2 fios aqui e fazer exatamente a mesma coisa. Agora que você fez as 4 vezes, ó, aqui eu já cheguei no início da minha peça. E agora a gente vai fazer o outro passo, que é o passo para poder dar aquele formato, sabe? A gente vai passar agora por debaixo do primeiro fio e fazer exatamente esse mesmo ponto, passando aqui por dentro dele mesmo. Use uma agulha para poder te facilitar nesse processo. Só que agora você não vai dar o ponto aqui, ó, porque senão eles vão ficar juntos. Você vai dar o ponto aqui nesse lado de cá e vai aproximar bem.
e dê o ponto. Do próximo lado é a mesma coisa, você vai passar por debaixo do primeiro, só que agora você vai juntar com ele aqui e não aqui desse lado. E agora, mais uma vez, para dar o ponto aqui, é só você passar por baixo novamente do mesmo fio. E vai dar o ponto aproximando nesse próximo aqui, e daí é só você repetir até chegar ao início, tá? Você só vai fazer uma vez para cada fio aqui. Então agora é só você continuar. Depois que você fez a volta toda, você vai chegar aqui no início, ó. Deixa eu até apertar um pouco mais esse troço. E você vai dar o ponto aqui também. Lembra que aqui no início a gente pulou esse lado de cá e começou aqui? Então, você vai dar o ponto aqui agora, ó. Agora, para passar para o outro fio, é só você fazer a mesma coisa utilizando o mesmo ponto. Lembrando que aqui no início, você vai dar o ponto desse lado de cá e não aqui, tá? Do mesmo jeito. Chegue bem esse ponto próximo aqui, para o seu acabamento ficar bonito, tá? E aqui novamente ele vai ficar sem o ponto. E daí é só você continuar fazendo a mesma coisa até o final, tá? Utilizando o segundo fio. E assim você vai fazendo, tá bom? Depois que você fizer todo, você vai chegar aqui, passar por baixo desse segundo fio também, ó. E depois vai dar o ponto aqui no terceiro. E assim você vai fazendo, tá? Sempre lembrando de deixar firme o seu ponto e bem juntinho daqui, para dar um acabamento melhor e mais bonito. E agora é só você ir fazendo. Agora que você chegou novamente aqui no início, você vai passar por debaixo desse segundo fio aqui, ó, e vai fazer o mesmo ponto para unir essa parte aqui inicial. Do mesmo jeito que você fez ali em cima, ó. E agora você vai fazer mais algumas vezes, que daqui a pouco eu vou mostrar a quantidade de vezes que eu vou fazer para mostrar para vocês, tá? Mas para continuar a terceira parte aqui, é só você passar por baixo do terceiro fio, tá vendo? E fazer o mesmo ponto, lembrando que aqui no início você vai dar o ponto nesse aqui, depois nesse, voltando até chegar aqui, tá? E daí você vai fazendo da mesma maneira. Agora ficou pronto. O objetivo desse passo aqui agora era esses dois lados aqui se aproximarem. Algumas partes vão ficar mais próximas do que outras, se ficar reto assim também não tem problema, porque agora você vai começar a dar um formatinho, que vai ser esse daqui, tá?
a gente vai começar a fazer a parte reta. Como aqui no meio ainda tem fios, tá vendo? O objetivo era você chegar até o último, mas como no filtro às vezes a gente tem que dar uma disfarçada, porque não dá pra chegar até o final, senão vai ficar feio, eu vou pular 2 fios aqui no início. Ó. Tem vários aqui, né? O último ponto eu dei aqui, tem esse fio e tem mais um aqui no meio. Então aqui no final vão sobrar 2. E eu vou repetir esse mesmo passo que a gente já estava fazendo. Lembrando que aqui no início a gente deu o ponto para esse lado. E eu vou dar o ponto para o outro lado aqui, ó. Tá vendo? Do mesmo jeito que a gente estava fazendo aqui. E aqui novamente embaixo, para ficar mais fácil para vocês, conte um fio, 2, e daí você vai colocar o fio nele. Aqui no meu, para ficar bem disfarçado, é assim. Se no seu precisar de pular mais fios ou menos fios, você pule. E aqui eu vou continuar fazendo o ponto normalmente, tá? Alguns lados vão ficar bem próximos, infelizmente, mas isso acontece mesmo. O filtro dos sonhos, ele exige muita simetria, só que às vezes não dá, né? E a gente tem que fazer alguma coisa para poder driblar isso e dar um efeito bonito, né? Apesar de tudo. E você pode puxar muito bem para cá, ó, para te dar espaço. E a partir daí você vai fazendo. Depois de você ter feito toda a volta do filtro, você vai chegar aqui no início. E aqui você vai dar o ponto onde você fez o primeiro exatamente, para eles ficarem da mesma forma. Agora eu vou pular um fio apenas e vou fazer o mesmo ponto, tá? Como aqui eu tinha pulado 3 fios, vão ficar 2 no final, mas nos outros vão ficar apenas 1. Aqui no início, como vocês já sabem, deu o ponto do outro lado. E agora nos outros pontos você vai colocar no último fio, tá? Se você precisar fazer mais uma volta ainda, você faça, mas aqui no meu já tá o suficiente. Então aqui eu vou colocar no último fio e continuar fazendo o mesmo ponto. Pode apertar para um lado e para o outro para eles ficarem separados. E tente manter um ponto reto, tá? Para não ficar torto.
Terminando mais uma volta, cheguei aqui no início. E aqui eu vou finalmente ir para o último fio, tá? Porque desse lado, vocês lembram que eu deixei um fio a mais. Então aqui eu vou pegar no último e continuar fazendo exatamente a mesma coisa até chegar ao final e dar esse efeito assim, ó. Tá vendo? Faça algumas vezes até você achar que já está bom. Não tem uma contagem específica, tá? O ponto é exatamente o mesmo. Terminado, ó, fica com esse efeitinho assim, fica bem firme, tá? E agora você vai dar mais um nó, aqui é o primeiro, né, na parte inicial. Aqui eu dei um nó e eu vou dar mais um. Pra gente poder fixar e fechar esse ponto aqui agora. E agora é só cortar e queimar. Eu não vou fazer aqui porque tem chance de eu queimar os outros fios, tá? Bom, terminei. Eu selei aqui, ó. Ele fica um ponto bem delicado, nem aparece. Tá vendo? E agora eu vou fazer a segunda parte, que vai ser a parte de dentro aqui, que é basicamente o mesmo ponto, tá vendo? E você vai fazer o seguinte, você vai cortar um fio desse tamanho aí, ele precisa ser realmente bem longo, tá? Bem aqui onde a gente deu o ponto, eu vou pular, para não ficar muito ponto embolado aqui, eu vou dar o ponto nesse daqui, que é no próximo, só para fixar esse fio. Feito isso, agora é só você cortar e queimar esse fio aqui mais curto. Feito o ponto aqui selado, eu vou pular para o próximo, que é esse daqui. E eu vou fazer o mesmo ponto que a gente fez aqui em cima, daquele ponto do filtro dos sonhos simples. Vou passar por dentro. Pode passar pelo último fio, tá? Se no seu caso ficar grosseiro, você pode passar bem aqui, ó, porque no meu caso tem 2 fios. Não tem problema aqui no meu caso, né? Porque tá bem delicado já e eu vou utilizar só o último fio. Então, eu vou passar por dentro. E aquele ponto convencional do filtro dos sonhos. E pode apertar bem. Segure e faça o mesmo ponto no próximo. Eu fiz em todo o filtro aqui, ó, do mesmo jeito. E para começar aqui, você vai repetir exatamente o mesmo ponto que a gente fez aqui em cima, tá? Sempre se preocupe em deixar os pontos bem firmes aqui, tá? E agora é só você continuar e fazer esse mesmo ponto mais uma vez.
Terminei a parte vermelha e agora eu vou fazer um filtro simples aqui nessa parte de baixo, como eu fiz aqui, ó. Antes disso, vou mostrar pra vocês como é que ficou essa parte em vermelho. Aqui em cima eu fiz 3 vezes antes de começar a descer os fios, tá? Depois eu desci mais algumas vezes. Algumas vezes eu pulei 2 fios, porque senão ia ficar muito fio assim grudado um no outro, tá? E depois eu passei a pular apenas um para dar esse mesmo efeito aqui, tá? E aqui foi onde eu finalizei e eu dei o ponto aqui nesse outro fio no ponto seguinte, e também aqui dentro desses espaços eu vou começar a fazer o ponto do filtro dos sonhos simples, tá? E aqui também você pode apertar muito bem. E vai fazendo isso em todas as partes. Terminada essa parte marrom, você vai voltar aqui no início onde você fez o ponto e vai dar mais um. E aperte bem. A partir de aqui, é só você fazer aquele ponto normal do filtro. Eu dei 3 voltas com essa cor e agora eu vou dar um nó aqui para a gente poder adicionar a próxima cor. Aqui eu já cortei, selei o fio, tá? E já adicionei a próxima cor. E daí você vai continuar fazendo mais uma vez o mesmo ponto, né? Que é o do filtro dos sonhos. E depois, mais uma vez, você vai adicionar outra cor, que é uma cor marrom, que depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra fixar a miçanga. Depois de você ter feito essas partes aqui, você vai chegar no centro. E aqui no centro eu deixei um espaço para poder colocar a miçanga. E a que eu vou usar vai ser essa daqui de madeira, tá? Que ela tem 6 milímetros. Então, o que eu faço para prender essa miçanga aqui? Eu passo ela pela linha. Posiciono aqui e na direção que a linha fica, eu dou 2 nós, tá? Vou dar aqui que tá mais aberto. Do mesmo jeito que você faria o ponto. E eu não vou apertar agora, porque senão vai ficar difícil de dar o próximo ponto. E nesse mesmo lado, ó, que eu coloquei, eu vou passar mais uma vez e fazer o mesmo ponto. E agora sim, você vai pegar esse primeiro fio aqui e vai apertar, posicionando bem. E agora, puxando esse outro aqui, você vai fixar. Agora, se você cortar e queimar esse fio aqui, que vai estar pronto o seu filtro. E tá aí pronto mais um filtro.